Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, dando sequência então à nossa série Conhecendo Jesus de Nazaré. Olha o nome da mensagem de hoje: fardo leve e fardo pesado. Vamos entender isto. Olha, nós tivemos o último estudo em áudio, onde nós tivemos a oportunidade de ver Jesus convidando os judeus da sua época, que viviam debaixo da lei de Moisés, o próprio Jesus também vivendo debaixo da lei de Moisés, mas convidando os judeus para seguir a ele e ainda oferecendo um fardo leve. Nós vamos entender isto melhor. Olha, hoje a leitura vai estar em Mateus, no capítulo de número 23, no versículo de número 1. Vamos então. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis nas suas ações, pois dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. O que está acontecendo aqui? Exatamente o que Jesus está fazendo, convidando as pessoas que estavam debaixo da lei de Moisés para seguir ele, junto com ele e passar com ele pela cruz e encontrar o Cristo ressuscitado e aí sim estar vivendo a graça de Deus e receber um fardo leve, porque o fardo de Jesus é leve, mas o fardo da religião judaica, da lei de Moisés, era um fardo muito pesado, porque além de ter os 613 mandamentos, os judeus, os fariseus, os escribas ainda formulavam outras doutrinas, outros costumes e colocava tudo isto para o povo judeu viver. Pois Jesus está dizendo exatamente isso, olha, amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. A gente está crescendo nesse entendimento, porque muitas vezes os próprios judeus da época de Jesus não aceitou a mudança que Jesus veio fazer. E até nos dias de hoje a gente tem dificuldade de entender o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia é um Jesus que veio trazer uma mudança e uma mudança radical. Tinha a lei de Moisés, os judeus viviam debaixo da lei, Jesus nasceu debaixo da lei, Jesus praticava a lei, mas Jesus chamava para sair de debaixo da lei. Isto é coisa que a gente vai aprendendo dentro das Escrituras Sagradas e vai entendendo a mensagem de Jesus de Nazaré. A missão de Jesus era resgatar o povo, os eleitos que estavam debaixo da lei de Moisés. Nós vamos crescer muito neste entendimento. E aqui Jesus ainda continua dizendo, olha, praticam todas as ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, nos primeiros assentos nas sinagogas, de receber saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem de rabi, de mestre. Então Jesus está dizendo que os fariseus, os escribas, os sacerdotes da lei de Moisés, nos dias de Jesus, eles gostavam disso que Jesus está dizendo, né? Eles gostavam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem de rabi.
Jesus agora vai apontar para os apóstolos, para os discípulos, para quem já estava seguindo ele. Jesus diz: quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi. Quer dizer, quanto a vós, quanto a aqueles que estavam sendo chamados e que estavam seguindo Jesus, Jesus está dizendo a eles: quanto a vós, não permitais que vos chamem de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Eu acho isso aqui maravilhoso. É esse entendimento que a gente tem que ter. A gente pode estar lendo, pode estar passando um entendimento, né, com humildade, com simplicidade que a gente está tendo, mas a gente nunca pode imaginar que a gente está acima de alguém. Nós todos somos iguais. Para Deus não existe mestre, não existe doutor com títulos, mas sim todos iguais. Somos todos irmãos. Olha, Jesus ainda continua dizendo: a ninguém na terra chameis de pai, pois só tendes um Pai celeste. Nem permitais que vos chameis de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Então aqui Jesus, no versículo 9, ele está dizendo: a ninguém na terra chameis de pai. Mas como assim? Não é para a gente chamar o pai da gente de pai? Não. Jesus aqui não está falando de um pai biológico. Jesus aqui está falando de um pai em linha espiritual. Se tratando em linha espiritual, não é para você chamar ninguém de pai, porque em linha espiritual há um só Pai, que tendes o Pai Celeste. E Jesus ainda no versículo 10, ele diz aos apóstolos, ensinando, ele diz: nem permitais que vos chameis de guias, de pastores, porque guia é o mesmo que pastores. Então Jesus diz: nem permitais que vos chameis de guias, pois um só é o vosso pastor, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então a gente vê os ensinos de Jesus de Nazaré. Jesus está mostrando que os fariseus, que os escribas, que os sacerdotes da lei de Moisés, eles já tinham então 613 mandamentos para praticar, e eles ainda ficavam criando os costumes, formulando outros ensinamentos e colocando sobre os ombros das pessoas. E Jesus chama tudo isso de um fardo, colocado sobre os ombros daqueles povo judeu. E Jesus está chamando eles: vinde a mim. Vamos ler isso novamente? Nós tivemos a oportunidade de ler isto no último estudo, mas vamos repetir para a gente entender que quando Jesus aqui está falando de um fardo pesado que os fariseus atam e colocam sobre os ombros das pessoas, e é exatamente isso que ele está dizendo em Mateus, no capítulo 11, no versículo de número 28. Jesus, sabendo que os judeus estavam debaixo de um fardo pesado, colocado pelos religiosos da época, pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes, Jesus então está chamando o povo, chamando as pessoas para sair de debaixo daquele fardo pesado e encontrar um fardo leve. Jesus diz então, olha, leia comigo, Mateus capítulo 11, versículo de número 28 ao 30. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que Jesus quer dizer? Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus, lá em Mateus capítulo 23, como nós acabamos de ver, Jesus diz que os fariseus, eles armam fardos pesados e colocam sobre os ombros. Jesus está dizendo: larga este fardo pesado e tome sobre os seus ombros o meu fardo. No versículo de número 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É como a gente teve esse entendimento no último estudo. O fardo de Jesus,
A graça de Deus, o que Jesus veio trazer, é suave, é leve, e o fardo da lei de Moisés é pesado demais. Por isso Jesus estava trazendo esta mudança. Por isso Jesus estava trazendo um convite. Vinde a mim. Jesus quer que a gente vá até Ele, ter um encontro com Ele, seguir a Jesus, passar com Ele pela cruz e, junto com Cristo ressuscitado, receber esse fardo leve, que é suave, que é a graça de Deus. Nós vamos estar encerrando então mais este estudo e voltaremos em breve com mais uma série Conhecendo Jesus de Nazaré. Olha, um grande abraço a todos vocês, dar aí os seus likes, ative aí o sininho para receber as notificações e compartilham a mensagem. Vamos crescer juntos na graça de Deus. Graça e paz.